Fala pessoal, muita gente tem me perguntado se eu sou a favor ou contra essa política de descontos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sempre fui contra a política de desconto porque não acreditava na questão da guerra de preço. Mas hoje a nossa luta chegou no patamar que a gente tem de fazer a seguinte conta. Primeiro a gente tem que conhecer os números do nosso mercado. Então em 2015 você tinha uma média de 45 mil motoristas de táxis rodando. Nós temos no Rio de Janeiro 33 mil táxis, 27 mil auxiliares, mas entre um e o outro, permissionários que não trabalham, auxiliares que estão apenas inscritos, 45 mil que faturavam uma média de R$300 por dia, gerando um mercado de 13 milhões e meio de reais por dia. Então a gente vem aqui e a gente imagina o seguinte, nós tivemos uma perda de cerca de 70% desse valor total. Então a gente imagina um mercado de 14 milhões, onde a divisão ficou o seguinte, 4 milhões de reais para o táxi, aqui para o táxi, e aqui para os aplicativos, tá? Para os apps. A diferença é o seguinte, o táxi, ele diminuiu o número de motoristas, claro, de 45 mil hoje, ativos, nós devemos ter uma cerca de 35 mil motoristas, muita gente foi para lá, outras pessoas procuraram outras formas de ganhar a vida. Então a gente calcula assim, se sobraram 4 milhões aqui no nosso pior momento, dividido por 35 mil motoristas, você tem uma renda média de R$ 114,28 por motorista. Já nos aplicativos, ele aumentou muito a quantidade de motoristas. Então eles trabalham de 100 a 150 mil motoristas. A média deles, diária por motorista, estaria em torno de R$ 66,00. Você vai falar assim, André, que isso? Não, é lógico. Tem pessoas que ganham 3, 4 vezes mais que isso, e tem gente que trabalha não muito mais que essa meta, e tem pessoas que ainda fazem 1 ou 2 viagens por dia. Então a gente tem que pensar no seguinte, o importante da história é isso aqui, é a balança. Vamos imaginar aqui num segundo cenário, onde o taxista, você sabe que o cliente ele quer preço. Então quando você entra lá no aplicativo e você dá 40% de desconto, 30% de desconto, ele não vai no carro do aplicativo e anda no teu táxi. O que vai acontecer? Você tem, por exemplo, aqui uma evolução de 4 para 6 milhões, aqui no táxi, e lógico, o mercado ele é limitado, se ele ganhava 10, 2 foram para cá, ele só está ganhando 8. Numa simulação dessa daqui, o mesmo 6 milhões dividido por 35 mil, você vai ter uma média de R$ 171,00 para o taxista, e olha, a média do motorista de aplicativo ela caiu. Num cenário mais à frente, se a gente perceber que se você se esforçar, eu acho o seguinte, cada motorista hoje deveria abaixar esse aplicativo Táxi.Rio e imaginar o seguinte, olha, eu vou fazer pelo menos uma corrida por dia de 40%, eu vou fazer 2 corridas de 30%, e no restante do dia eu trabalho com no máximo 10 ou 20%. Ótimo, você já vai estar ajudando, porque o teu cliente ele vai olhar e vai falar assim, nossa, o Táxi Rio está mais barato do que o outro, eu vou aqui. Com isso, você vai transferir dinheiro de lá para cá. No final, você imagina essa terceira situação. 10 milhões aqui no táxi, dividido pelos mesmos 35 mil, a renda do motorista subiu para R$ 285,00 em média. E se dos aplicativos caíram para 4, dividido pela quase a mesma quantidade de motorista, a renda dele cai, onde fica praticamente sustentável. Aliás, esse é um dos motivos que nós estamos lutando lá em Brasília por regulamentação. Lembra do campo de futebol que nós marcamos? O cenário hoje, sem regulamentação, é o seguinte, 11 jogadores de um lado e um número infinito de motoristas de aplicativo. Quando você coloca certas regras, você vai colocar a mesma quantidade de jogadores, o jogo fica equilibrado. É por isso que a gente precisa do PL 5587 aprovado com as emendas do Senado rejeitadas. Nós temos que rejeitar as 3 emendas
para que haja equilíbrio econômico, viabilidade financeira, tanto para os motoristas de táxi quanto para os outros operadores, e assim manter a vantagem para o passageiro, para o usuário. É uma questão de equilíbrio. A gente não precisa ser um grande economista para entender esses números. Entenda aqui que esses números não são completamente fiéis, porque há uma variação. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha um pouco menos. Eu sou o André Oliveira, André do Táxi, e estou aqui querendo te mostrar que é o seguinte: o segredo da Uber para detonar com o táxi foi uma tentativa de gerar um monopólio. Mas é uma estratégia que foi muito arriscada. Eu vou colocar para vocês aqui um trechinho de uma pessoa muito importante nessa luta, que é o Procurador Federal do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rodrigo Carelli. E ele fala em sua palestra de cerca de 1 ano atrás que, na hora que surgir alguém que venda mais barato que o aplicativo, eles quebram. Então, assiste aí comigo. Se quiser, compartilhe esse vídeo para quem você quiser. Um abraço a todos, muita paz. Tchau, tchau. Então a Uber, ela tem pago no mundo inteiro, subsidiado, corridas baratas. Para que ela está subsidiando corridas baratas? Para chegar no momento e atingir o monopólio e ficar sobre ela, ela coloca e bota o preço que quer nessa hora. Né? Dizem, e aí os economistas mundiais dizem que inclusive essa estratégia do monopólio é arriscada, porque se tiver alguém que chega e impõe um preço mais barato em cima dela, ela quebra.